terceira reunião do nosso fórum, antes com alguns avisos aí de calendário. Estamos programados para o dia 8 ou 9 de julho, no auditório Nelson Ribeiro Alves, é o daqui de frente. E aí nós vamos fazer uma certa itinerância de auditórios, porque aquele nosso auditório lá da sede da escola está ocupado com o curso dos novos juízes. Então, nós vamos ter que ficar alterando auditórios. Então, a próxima sessão está programada, nós vamos confirmar pelo e-mail e por Facebook, será no dia 8 ou 9 de julho, naquele auditório, Nelson Ribeiro Alves, e nós convidamos, e ainda não está confirmado, o professor Agostinho Ramalho, que é um professor que transita nas duas áreas do direito e da psicanálise. Depois temos a reserva aqui nesse auditório no dia 5 de agosto, e depois, dia 3 de setembro, também aqui nesse auditório. Então, essas seriam as nossas informações com relação ao calendário. O professor Jacinto já pode ocupar aqui a nossa mesa. E para hoje, nós estamos propondo um verdadeiro desafio, que é o tema conceitos jurídicos para os psicanalistas. Conforme nós conversamos naquela primeira sessão nossa, aquela sessão inaugural, nós programamos conjuntamente que haveria um dia ou mais dias para nós trabalharmos os conceitos jurídicos para os psicanalistas e depois conceitos psicanalíticos para os juristas. Mas vejam, isso é uma tarefa experimental por parte nossa do mundo jurídico, porque nós não fomos habituados, não fomos ensinados a pensar conceitos jurídicos para outros conhecimentos que não o nosso uso doméstico jurídico. Então, para nós é um grande desafio, como disse, uma tarefa experimental. Daqui, hoje, talvez seja o ponto de partida para que nós, do mundo jurídico, possamos ampliar as fronteiras desses nossos conceitos jurídicos. E daí que nós convidamos o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que é da área do direito, quem pode melhor dar conta desse desafio. Ele é professor titular da Universidade Federal do Paraná, coordenador do Núcleo de Direito e Psicanálise do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná, doutor em Direito Penal e Criminologia pela Universidade de Roma, La Sapienza, e já tem vindo aqui na Escola da Magistratura e também vindo à Universidade do Rio há muito tempo, tem uma excelente interlocução conosco aqui do Rio de Janeiro. Já fizemos vários eventos aqui no Rio com a presença do professor Jacinto, com a presença da sua Universidade Federal do Paraná, de modo que é a pessoa mais indicada para começarmos juntos a trilhar esse caminho de uma interlocução dos conceitos jurídicos para os psicanalistas. De modo que eu passo a palavra ao professor Jacinto, pelo tempo que quiser, e depois vamos abrir o espaço para os debates. Então, com a palavra, professor Jacinto Coutinho. Bueno, bom dia a todos. Dá para tirar o paletó, né? Geralmente o professor Jacinto tira o paletó depois dos primeiros 15 minutos de fala. Hoje ele está antecipando. Daqui um pouquinho vai tirar a gravata, vai arregaçar as mangas. Isso não.
Já criou uma expectativa. A gravata é demais. Quero. Obrigado. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer a Emerge, particularmente ao professor desembargador Luiz Gustavo Grandinetti Castanha de Carvalho, ao pessoal do Fórum Permanente de Direito e Psicanálise, o professor Dr. Rubens Casara, o professor Antônio Pedro Melchior, e a todos os meus amigos do Fórum. Claro que eu não tenho todo o tempo do mundo para poder discorrer sobre esse tema, mas algumas coisas desse tema tornam a ele tão complicado. A primeira é essa que diz respeito à novidade. Quando o professor Grandinetti me telefonou falando do tema, eu, na hora, sem muita cautela, disse, vamos ver, deixa eu pensar aqui um pouquinho, já digo, vamos dizer assim. E aí, faz um flash e diz, olhe, tá bom, alguma coisa. Passou um tempo, ele me mandou um torpedo falando, quem sabe A, B, C, D. Aí, na mesma hora, eu devolvi o torpedo dizendo, esses são conceitos amestrados do processo. E dos conceitos amestrados do processo, não é possível falar. Claro, você logo se dá conta que não só é muito mais largo do que o tema, é muito mais largo do que os conceitos amestrados do processo, vamos dizer assim, que é especificamente a matéria da minha preocupação, a matéria para a qual eu destino o esforço mais completo, vamos dizer, do meu estudo. E, claro que não cabia lá. Então eu disse, olha, de qualquer maneira é muito interessante, porque vai me obrigar a fazer um redimensionamento da matéria, porque, além de tudo, tem isso. E, claro, eu esqueci de dizer que nós estávamos discutindo uma coisa banal, aparentemente, e que lá pelas tantas toca muito com o que eu vou falar. Ele tinha me dado esse título, Conceitos Jurídicos para os Psicanalistas. Todo esse problema que eu estou falando diz respeito a isso. Como você organiza, ou como você pode organizar os conceitos jurídicos para os psicanalistas. Isso é um mundo do qual talvez a grande arte seja conseguir organizar a coisa, não é nem saber deles. É conseguir organizar a coisa de uma maneira tal a que possa caber numa fala. Mas ele disse isso para mim, esqueceu, eu acho, depois foi dizer a Marcela, que é a secretária do Fórum, alguma coisa um tanto quanto banal, assim. O professor Jacinto vai falar dos conceitos jurídicos de interesse dos psicanalistas. Aí, quando aquilo apareceu no meu telefone, eu imediatamente voltei e disse, para com isso, Luiz. Não é só tem um interessezinho aí. Uma coisa é você organizar o discurso capaz de te dar uma ponte de cá para lá, vamos dizer assim, de modo que quem está do lado de lá do rio possa atravessar e entender onde está, vamos dizer. Outra coisa é você dizer para eles lá onde está implicado o conceito que você está aqui. Por exemplo, preclusão
tem sim alguma coisa a ver, mas muito pouco a ver com fora-oclusão. Não é qualquer coisa. Se me botassem a pensar, se eu tivesse que pensar sobre isso, eu iria, talvez um dia ainda vá fazer isso, montar um curso no meu doutorado e discutir coisa assim. Coisa que eu não faço, não porque eu não pudesse fazer, mas é porque eu não tenho bagagem para fazer isso. Mais do que ligeiro, sair correndo para dizer, não, peraí, vamos voltar para o título anterior, porque tem alguma coisa nesse interesse aí que é melhor que eles tratem de dar conta por eles mesmos. De qualquer maneira, uma coisa é certa. Se o pessoal os amigos de São Paulo, do IBCCRIM, da ASP, da Ordem, do IDDD, enfim, o pessoal de São Paulo, me chamasse para fazer uma fala sobre isso em São Paulo, eu não iria. Nem em São Paulo, nem em lugar nenhum. Em nenhum lugar no Brasil essa fala se comporta desse jeito. Nenhum. Isso é meio como, sei lá, está um espetáculo em Nova York agora não, já está há algum tempo, mas agora está muito em voga, chama Sleep No More. É alguma coisa para se ver por vários motivos. Mas é alguma coisa do qual você sai de lá, a primeira sensação que tem é, se esse negócio fosse em qualquer lugar que não fosse em Nova York, porque agora, quem sabe, tendo sido em Nova York, já pode ser em outro lugar. Talvez Londres comporte, Paris, talvez. Mas aquele espetáculo, se pegar aquele espetáculo, levar e colocar em Curitiba, vão apanhar depois. Vão apanhar. Até cair a ficha, a coisa demora. Ou seja, sabe, nem em Buenos Aires eu acho que daria certo. E olha que Buenos Aires é Buenos Aires. Ou seja, essa fala é uma fala arriscadíssima, tem todo um problema de eleição para o que você fala, e deve ser aqui. Eu não estou puxando o saco de vocês, pelo amor de Deus, eu só estou dizendo que é essa coisa que faz o Rio ser o Rio ainda. Então, obrigado pelo convite. É uma crença na minha possibilidade, a qual nem eu mesmo sei se é possível. De qualquer maneira, organizei de uma tal forma que eu espero no tempo dar conta, vamos dizer assim. Se eu não der, eu paro e digo para onde eu vou caminhar depois. Fiz também uma coisa que eu não faço normalmente. Uma das coisas mais relevantes para quem me conhece e já me viu falar é o fato de que eu falo. Eu falo. E essa espontaneidade da minha fala perde muito, por mais que eu faça esforço para fazer. Ou seja, mais algo do gênero, principalmente para o lugar que ocupa essa organização, e principalmente porque é a primeira vez, ou me organizo ou eu vou parar em alguma coisa que a mim parece mais importante e, evidentemente, eu vou me trair. De consequência, vou privar da organização do texto que deve ser o mais relevante. Então, eu tenho um misto de escrita e de fala, mas tem escrita, e quero que me perdoem desde logo por conta disso. Bueno, os conceitos jurídicos. Então, a primeira questão é, quais? Quais? Eu relacionei, poderia ter feito, porque é possível, no direito claro,
todo mundo sabe que todo o pessoal da organização cartesiana, toda a gente da taxonomia, correu sempre para um lugar de achar um ponto de partida, achar um binário que pudesse dar conta. Claro que isso hoje é impraticável, e mesmo que se tivessem conceitos que pudessem ser os básicos, por si só, eles não dariam conta de organizar a coisa como deve ser organizado. Claro, a questão aqui há de ser dimensionada de um outro lugar. Quer dizer, o Luiz me contou a história toda de que é preciso fazer conceitos psicanalíticos para os juristas e que seriam conceitos jurídicos para os psicanalistas, não é? Eventualmente, o que pudesse interessar aos psicanalistas. E eu, lá pelas tantas, me coloquei no lugar de pensar o que poderia interessar aos psicanalistas. Um deles eu já disse há pouco. E isso deixar claro como, por ele, quando muito, uma interlocução, porque, por ele, para perceber efetivas interseções, a coisa é muito mais complicada. Então, organizar a coisa de uma maneira tal a que pudesse interessar aos psicanalistas. É que, no fundo, o que se quer dizer com isso é que é necessário falar daquilo que deve interessar aos juristas. Logo me dou conta, primeiro 3 dias de estudo, que é ali que estava o problema, é ali que está o problema. Por isso, a negada lá do primeiro ano, aqui, quem sabe, tem uma chance única, de ver um professor que já vai lá de cabelo branco, com 40 anos quase de estrada, não é? De uma disciplina da dogmática específica, eu sou titular de processo penal, falar dos conceitos do direito que tocam como nada a ele. Um pouco assim, se eu tivesse que estudar, eu agora, depois desses quase 40 anos, eu tivesse que estudar, o que é que eu iria estudar para saber, talvez, para eu saber alguma coisa que pudesse ser diferente e me ajudasse mais do que eu sei, com o que me ensinaram. O que deve interessar, de fato, aos juristas. Esse é o ponto, quer dizer, que estrada você faria? E, claro, vai nisso a minha percepção da coisa, porque, de uma certa forma, meus amigos aqui, hoje, quando eu acabar, vão saber onde está o meu caminho, quer dizer, por onde eu andei. E isso é imprescindível, até porque não sei, hoje, com a complexidade que o direito tem, quantos conseguiriam, de fato, organizar de trás para frente a história do seu discurso, vamos dizer assim. Quero, antes de tudo, porém, dizer aos amigos da psicanálise e também aos protojuristas, como aviso prévio, pelo menos 4 coisas que me parecem imprescindíveis para demarcar um ponto básico na partida desse discurso. Em primeiro lugar, o direito quase que completamente ignora o inconsciente. O direito quase que completamente ignora o inconsciente. É quase como dizer, no direito, inconsciente não existe. É pesado isso, mas é preciso. Portanto, se o filtro é esse, um psicanalista precisa estar preparado para não imaginar que ali o discurso possa vir impregnado de alguma coisa que fizesse caso, existisse. Não. Claro que vocês devem imaginar
que, se me perguntasse alguma coisa disso hoje, eu daria risada, até porque não é de hoje que ando escrevendo que sem psicanálise não tem direito, por exemplo. Só isso já serve para mostrar o quanto outsider, gente que pensa assim, é num lugar como esse. Mas na realidade, no direito inconsciente não existe. Logo, em segundo lugar, quando se fala nele, no direito, quando se fala do sujeito, é sempre um sujeito racional, um sujeito do eu. É de um sujeito racional que se está falando. O direito é todo montado a partir de uma ideia de que o sujeito é um sujeito racional, um sujeito do eu. Nós aqui nada mais somos do que uma extensão da filosofia. Esse talvez seja um dos pontos mais relevantes a se perceber no diálogo entre a filosofia e a psicanálise. Tem um cara de Mar del Plata que escreve sobre Heidegger e Lacan, e lá pelas tantas, os meus alunos dizem, mas não dá para entender absolutamente nada do que ele está falando. Mas não dá para entender do Lacan, não dá para entender do Heidegger. E é um pouco disso que se trata. Quer dizer, quando Heidegger jogou os escritos do Lacan no lixo, ele não estava dizendo, esse cara não presta, ele estava dizendo, esse discurso aí, se eu me prestar atenção nele, eu destruo o meu. Vamos usar anéis para ficar o dedo, vamos dizer assim. Que ele tenha feito isso e os filósofos não tenham se dado conta disso, é um problema deles, não é um problema nosso. Eles pagam um preço muito alto por terem feito isso, e nós também, naturalmente. Os filósofos simplesmente precisam responder, e respondem a partir de um lugar de totalidade. Nós, como fazemos explicações, e como damos explicações, que são explicações que, na verdade, refletem de uma certa forma isso que está aí, ou seja, do que aquilo que os filósofos dizem, nós simplesmente tratamos de copiar isso que os filósofos fazem. Então, os juristas mais evoluídos de hoje são os juristas que operam a partir de uma filosofia do século passado, principalmente a partir de Ser e Tempo de Heidegger, e continuam fazendo a mesma coisa, ou seja, continuam respondendo desde esse lugar de um sujeito que é eminentemente um sujeito racional e que dá conta da totalidade. O que é uma mentira, é preciso dizer para os alunos lá do primeiro ano. Quando alguém vier dizer que sabe a resposta que se sabe é sempre uma resposta pela metade, parcial. Em terceiro lugar, se o direito ignora o inconsciente e do sujeito que se trata é sempre de um sujeito racional, a base sendo essa, a base filosófica que aí está, é preciso, assim, ver mais ou menos, ou seja, de que a experiência tem demonstrado, e a minha experiência hoje vai um tanto larga nesse aspecto, a experiência tem demonstrado que os juristas, quando dialogam com os psicanalistas, não devem querer ensinar psicanálise, embora dela precisem, até certo ponto, para dar conta das diferenças entre os campos, de modo tudo a melhor se fazerem entender. Porra, não tem nada mais chato do que ver os juristas querendo explicar psicanálise para os psicanalistas. Claro que é sintoma do pouco conhecimento deles, é verdade. Então, é uma coisa... Seria quase como que um jurista ou um psicanalista falar para os juristas, tentando explicar o que seria o pacta sunt servanda, ou o significado da extensão da res judicata. Ou seja,
o diálogo só é produtivo com os psicanalistas quando tiver lá metido alguma coisa que seja, entre aspas, bem entre aspas, uma pré-compreensão, eu diria, uma pré-compreensão daquilo que se pode explanar. Estou dizendo isso porque uma das coisas mais complicadas para a psicanálise, daqui para diante, até agora a psicanálise é só para nós, assim, um deslumbre de alguma coisa que apresenta ou aponta sempre para a direção de um furo nesse discurso totalitário que nós temos. Mas, daqui para frente, o dilema vai ser aquilo que eu chamei de a fulanização do discurso da psicanálise no direito. E de quanto é necessário tratar de evitar isso. Há um bom tempo atrás, depois de um congresso em Curitiba sobre a lei, que chamava a lei, questões da lei com maiúscula, a lei com minúscula, questões de cidadania, eu escrevi. Não tem direito, um discurso jurídico da psicanálise, um discurso psicanalítico do direito. Não é alguma coisa que você pegue aqui, bote lá e lá aqui. Não é um diálogo assim, que você vá para lá e vá para cá. Eu expressamente coloquei o sujeito no lugar que coloquei, como um sujeito racional, um sujeito do eu, para dizer, se esse sujeito é um sujeito do eu, não misture as coisas. É de outra coisa que se trata, quando se vai falar do sujeito, ao qual Lacan nominou como tal em face do inconsciente. É de outra coisa. Portanto, as aproximações, em relação a quem conseguiu fazer, as aproximações são aproximações que vão feitas sempre, como diziam os latinos, com grano salis. De modo tal, a que não seja inviável de fazer as aproximações, mas para quem fizer, fazer de modo muito, muito acurado. Eu não sei, já perdi o número de quanta gente mandei fazer análise, por exemplo. Isso eu estou dizendo, dentre outras coisas, porque com muita frequência alguém vem me perguntar coisas assim. E a primeira coisa que eu sou obrigado a dizer é, eu não sei. Eu não sei nem de mim, quanto mais de você. Quem pode ter alguma chance de saber sobre isso, aí, isso que está aí, é lá o psicanalista. Então você procura um psicanalista que seja sério, e vá tratar de fazer isso. Uma grande forma de aproximação é fazer com que a gente da nossa área perceba a importância do discurso fazendo análise. Não só porque a ética está nessa escuta, vamos dizer, mas principalmente, dentre outras coisas, para nós, para quebrar esse foco que não raro, dentre os nossos é de fato assim, não é? O cara lá do rádio pode responder os teus problemas. Eu não consegui trepar de noite, então será que é possível? O senhor pode dizer se eu vou... E o cara do rádio lá responde, aquela picaretagem, tipo, não é desse jeito, nem deve ser assim, nem pode ser assim, é alguma coisa muito mais larga e extremamente relevante. Claro, como a relevância transcendental, digamos assim, na aproximação, porque se não trata só de um discurso que toque lá no fundo outra gente, não é de gente da Lua que você está falando, digamos assim, é imprescindível que se trate de cuidar para uma aproximação e uma interlocução que possa ser sustentada sem muito erro, sem pelo menos muitos percalços. Então, um último aviso prévio seria dizer que a experiência tem demonstrado que esse esforço de aproximação deve ser um esforço
para se fazer entender e, com isso, mostrar qual é a lógica da estrutura discursiva que está carregando, sabendo desde logo que ela vai parar na razão. Ponto. Digamos, feitos esses avisos prévios, que já levaram uns 15 minutos, eu diria, para, digamos, introduzir os conceitos básicos, que o direito atual ainda é o direito da modernidade, embora se tenha evoluído um bom tanto. Nós hoje vivemos o direito que a modernidade nos legou. É como se a modernidade tivesse traçado, digamos assim, o pano de fundo, como se ela tivesse estabelecido a mesa de onde nós operamos. E por isso que ela tem, e por isso que é necessário, digamos assim, tratar deste ponto. Claro, eu preciso desde logo aqui dizer que eu não desconheço o que Lyotard disse sobre a pós-modernidade, etc. e tal. Eu não desconheço tudo o que foi a crítica pesada, até porque eu também, como crítica, uma crítica pesada ao discurso que a modernidade nos legou. Eu queria dizer assim, nós continuamos fazendo um discurso de crítica atacando aquilo que está lá em cima da mesa. Mas nós não conseguimos ainda fazer uma outra mesa sobre a qual a gente vai discutir. O nosso direito continua sendo aquele ali. As alternativas que se criaram eram sempre alternativas que se fundavam naquele modelo. A base epistêmica continua sendo aquela, para nós. Para nós. Portanto, quem pensa o direito desde aquele ponto de vista. O antecedente daquele direito, todo mundo sabe, tinha no seu arsenal, no seu enxoval, vamos dizer assim, de conhecimento, aquilo de básico que havia sido legado pelos gregos. Percebam, não se tratava do modelo dos gregos. O modelo dos gregos, exatamente em relação ao modelo dos gregos, foi que René Descartes produziu um corte. O que Descartes faz é não só inaugurar um modelo, mas percebam uma coisa, o modelo que Descartes inaugura, digamos assim, para a fundação, digamos assim, a fundação do pensamento da modernidade, depois da descoberta da América, quem sabe que seja o grande rompimento, o modelo que se inaugura com Descartes é um modelo de passagem de uma filosofia fundada essencialmente no sujeito, no ser, para um modelo filosófico essencialmente fundada no sujeito. O que se manteve, porém, foi o legado que os gregos tinham dado. A estrutura é uma estrutura sempre fundada num sujeito, num objeto e naquilo que relaciona o sujeito com o objeto. O básico, se eu dissesse, tem 3 conceitos básicos, não são nossos, são da filosofia e particularmente dos gregos. O sujeito, o objeto e a relação que para nós é tomada pelos atos. Se você quiser escrever um livro, você escreve sobre os sujeitos, o objeto e a relação que se coloca aí, os atos que se colocam aí. A diferença aí, estou me referindo, com a centralização no sujeito que Descartes teria produzido com o cogito ergo sum, o penso logo existo, com o cogito, está ligada, umbilicalmente ligada
ao deslocamento do lugar daquilo que poderia ser o lugar, escutem bem, o lugar da verdade. Se os gregos diziam que a verdade estava lá no objeto, como uma essência da qual o sujeito deveria retirá-la através de um lugar, através de um caminho próprio, né, por outro motivo que chamaram isso de metodon, como caminho, retirar, Descartes corta para dizer... Na definição, por exemplo, aristotélica, é um reducionismo muito grande, mas é assim, né? Na conceituação aristotélica de verdade, verita est intellectu rei adequatio rei intellectus, se o caminho é um caminho de adequação, a maior relevância não tem que estar nesse rei, nessa coisa, mas tem que estar no sujeito que inteligentemente, digamos assim, não toma aquela essência como possível, porque se fosse assim, você teria que admitir que a verdade não pudesse ser uma só. Então, o cara desloca esse lugar e diz, ela é aquilo que você, pela linguagem, atribui ao objeto. Então, desloca esse lugar, já não é mais o lugar da essência do objeto, mas desloca e mete luz no lugar desse sujeito, que diz sobre a coisa. Por isso que, em última ratio, o existir se coloca no lugar do pensar. O sum daí, o verbo aí, o sum está ligado àquilo que ele pensa, ao cogito. E, portanto, é um lugar, que para mim aqui o que interessa é isso, o lugar da proeminência desse sujeito. E, claro, daquilo que ele pensa. É por isso que nós vamos para um lugar não só de centralidade, como de absoluta importância para a racionalidade. Ora, se o sujeito passa a ocupar esse lugar de um sujeito racional, a estrutura do pensamento moderno, e particularmente daquilo que interessa para nós no direito, é uma estrutura que vem organizada a partir de gente que, sabendo o que se passava com os gregos, sabendo o que Descartes tinha produzido em relação à filosofia, gente que organiza a estrutura do pensamento, e, portanto, a estrutura da sociedade, e por todos os contratualistas, não é? Hobbes, Rousseau e John Locke, de modo tal aqui a esse sujeito racional pensado dessa forma, que diz, veja como o enunciado é importante, né? Que diz pela linguagem intermediária, que diz a verdade dos objetos, um sujeito que, desde esse lugar, necessariamente, por princípio, passa a ter direitos. É aí que aparece a figura do sujeito de direitos. Hoje, para nós, é uma coisa banal, né? A gente fala do sujeito de direitos como se fosse assim. Mal sabemos nós o que foi necessário para que alguém pudesse dizer, se trata de um sujeito de direitos. O que isso lá queria dizer? O dilema, digamos assim, desse corte que se fez, aí, desse jeito, marcado, evidentemente, pelo direito romano, mas, sobretudo, por aquilo que era uma expressão de um direito natural. O problema é que, na verdade,
quando esse lugar se enuncia desse jeito, o que se faz efetivamente na forma como para nós se colocou depois, ou seja, daquilo que é o resultado, principalmente da modernidade, em face da Revolução Francesa. Foi o que Ortega y Gasset chamou lotado de razão, ou seja, quando enuncia que a modernidade o que fez foi substituir o príncipe pelo princípio. Isso é um negócio excepcional. Porque se antes, digamos assim, o que se tinha era um príncipe que ao extremo, não é? Se colocava como tal no lugar de enunciar todas as possibilidades, não é por outro motivo que Luís XIV vai ao l'état c'est moi. Para alguém dizer alguma coisa dessa é porque se colocava naquele lugar. Com uma característica, porém, olhem bem, tinha cara, né? Se alguém diz l'état c'est moi, como que assume o lugar de uma forma tal a poder esperar tudo que possa vir. Mas tem cara. Na impossibilidade de você construir um discurso que pudesse ser um lugar unitário, de uma maneira tal a que pudesse chamar tudo para esse lugar, é necessário como que dar um drible. O drible da vaca, vamos dizer, não é? Aquele que deixa a bola passar e corre pelo lado. Um drible da vaca. O que se faz na modernidade é exatamente isso. A revolução que produz de mais relevante, de certa maneira, para nós, metendo aí uma chaga da qual não nos curamos até hoje, é exatamente essa, da substituição do príncipe pelo princípio. Já notaram, né, que os juristas não raro começam em nome da lei, em nome da lei, não é? E claro, quando é em nome da lei, por trás está exatamente aquela coisa que seria o que poderia fundar. Não está mal, digamos assim, porque hoje, desde um outro lugar, nós sabemos que não existe nenhuma teoria ou nenhuma ciência que não comece exatamente deste lugar, ou seja, o lugar mitológico, o lugar de um mito. É por isso que, quando se fala de mito, como esse lugar fundante, vai se falar do quê? Da palavra que é dita no lugar daquilo que se não tem para dizer. Por exemplo, a Grundenorme kelseniana. Kelsen não foi besta, sabia que precisava de um sistema. Para fundar um sistema, inventou uma norma fundamental. Aspas, pressuposta, suposta prévia. Ela por si não diz nada, porque é uma palavra. Como assim? Para poder desencadear tudo que possa correr dali é necessário antes colocar lá uma palavra. Essa palavra que se coloca naquela da palavra que falta, onde começou? Não sei. Não sei ou não tenho palavras para dizer. Pode ter começado, mas eu não sei. Quando um físico diz, o universo começou no Big Bang, o que é um Big Bang? Não sei. Você corre para trás até um lugar onde você pergunta isso. Eu me lembro quando li Por que não acredito em Cristo, do Russell, era incrível como era incrível para mim, como era possível ser tão simples aquilo. Como era possível ser tão simples assim? O cara vai de Jacó, Isaías, que gerou fulano, o cara vai gerando, até que chega no Caim, no Adão, e Deus. E aí o cara pergunta, e quem gerou isso aí?
E quem gerou isso aí? Qual é a resposta? Isso aí, então, é uma palavra que se coloca lá para fundar tudo mais que se vai pensar para frente. E ligar os significantes, aos significantes, aos significantes, aos significantes. Desde esse lugar, digamos assim, em que se substitui o príncipe pelo princípio, para nós, no direito, a coisa mais ou menos vai pensada da seguinte forma. O indivíduo, seja como pessoa física, dita pessoa natural, e pessoa para nós é também decorrente de persona, quer dizer, daquilo que se coloca lá como uma representação, não é? Como das máscaras gregas, até porque isso é alguma coisa interessante para discutir, por exemplo. Isso me veio na discussão. Porque se você para pensar, não é propriamente o sujeito que está lá, a pessoa que está lá, de que representa por aquela máscara, não é? Se é para nós assim, e é por isso que nós nos nominamos como locador e o locatário, para tirar. É como se aquilo fosse a máscara de João e Pedro, João dos Santos e Pedro dos Anjos que contratam. Não é? Se você falar disso, está bom para nós. Aqui a gente vê, por exemplo, como nós estamos longe da psicanálise. Na psicanálise, o que vai importar aqui não é exatamente não a máscara, nem o sujeito que está lá, vamos dizer assim, mas é exatamente aquele entre. Entre a máscara e a face, tem lá um lugar vazio, vamos dizer. Entre aspas, esse vazio. Que poderia. Para nós não é assim. Para nós está falando exatamente disso. Quer dizer, é de como, pela persona, pela máscara, digamos assim, você vai, como um indivíduo, como pessoa física ou natural. Esse indivíduo, pessoa física ou pessoa natural, feito sujeito, e vejam onde está o lugar do sujeito, feito sujeito, porque sujeito para nós também é decorrente de subjecto, ou seja, posto debaixo. Só que para nós, quando falamos do sujeito, falamos de um sujeito que está posto debaixo porque está submetido à lei. Então, esse indivíduo, pessoa física ou natural, feito sujeito, submetido à lei, vira cidadão. Caminho para falar de um cidadão é falar exatamente disso. Não é tão simples assim. Para nós é muito simples. A gente vomita linguisticamente isso toda hora. Mas o percurso é esse aí, vamos dizer assim. E, claro, eu teria que aqui parar para discursar longamente a respeito dessa construção, por exemplo, da construção hobbesiana toda que vem, da construção lockeana que vem, e que é extremamente relevante e importante para nós. Ou seja, eu vou repetir, sempre porque substitui o príncipe pelo princípio, isso leva a falar em nome da lei, vamos dizer, mas o que aparece para nós, lá nos nossos manuais, é o que é um indivíduo, não é? A noção é essa mesma, ou seja, é não divisível em dois, quer dizer, eu não vou nem para ir para adiante, mas aquele que se coloca como tal e que torna possível um discurso de dignidade, que eu diria hoje, pelo Rafael, não é? Um discurso de dignidade que, pelo discurso, digamos, do sangue, frauda a filia, que é o nosso grande calo, vamos dizer, grande calo. Particularmente, o meu grande calo está exatamente aí. Mas, dentre outras coisas, porque só é possível sustentar a dignidade humana, o sujeito enquanto tal, se você também, partindo do mito, bater o martelo de dizer não abro mão disso e está acabado. Não abro mão que se relativize os princípios. Os laços nos legaram, nos jogaram neste lugar. Um lugar de, digamos assim, cidadania, em última ratio. Por isso, o indivíduo, pessoa física ou natural, feito sujeito,
submetido, metido de baixo, né? Submetido à lei, vira cidadão. E é aqui, quem sabe, que está a questão da armação do direito como nós o percebemos. Desse modo, olha, por quê? Porque é a partir desse lugar que se sujeita também todas aquelas pessoas, entre aspas, que nós criamos a partir dessa visão da pessoa, ou seja, as pessoas jurídicas. É por isso que nós falamos das pessoas, para dizer, por aquele caminho chegaram lá na cidadania. Mas nós construímos, a partir dessa visão, por um lugar para pessoas que não são físicas, naturais. São criações nossas do direito. São pessoas jurídicas, que são ou privadas ou públicas. Foi assim que se pensou ter dado uma nova dimensão e um novo lugar para o Estado. Como o quê? Como uma pessoa jurídica de direito público. E por que foi assim? Porque em jogo estava a submissão do poder dos governantes. Claro que um Estado que já não era mais e nem podia ser o Estado, cidade-estado dos gregos, era construída a partir do modelo que a modernidade tinha legado, de uma centralização do sujeito, e, dentre outras coisas, de um indivíduo tornado cidadão por aquele caminho. Era sintomático que a ele você havia submetido. Se você submete a ele, você precisa submeter a todos. Mas como você submete as organizações? Olhando-as à imagem e semelhança deles. De modo tal a que se a elas se constitui como pessoa, a imagem e semelhança, mas também pela submissão. Essa submissão à lei é, antes de tudo, uma submissão do poder de quem governa. Governare, governam, do grego, não é? De direção, dirigir, dos que dirigem, porque se sabe que o Estado por si não funcionaria. Os cidadãos teriam que dar a direção. Então, como você legitimamente constitui essa estrutura, de modo tal a que eles pudessem, numa forma complexa, com muita gente, por representação, dar as direções que se possa ter. Não era tão simples, mas vejam como o que eles nos legaram foi todo o abacaxi, não é? A democracia representativa que a gente vê magnificamente em Tocqueville, enfim, mas, sobretudo, daquilo que para nós é, no direito, a estrutura, a centralização do sujeito, o tratamento da pessoa como cidadão, a pessoa jurídica também submetida neste lugar, submetida também, sujeito, porque também submetida à lei, mas como pessoa jurídica, como pessoa de direito público, de direito privado, sobretudo aqui o Estado, mas sobretudo com a ilusão de que essa submissão seria, por excelência, entre outras coisas, mas principalmente a submissão do poder dos governos. Bom, até aqui eu manuseei uma série de conceitos que talvez, para que se pudesse mergulhar no direito, merecessem alguma explicação mais detalhada. Eu diria assim, para um aluno de direito que está começando, é absolutamente fundamental que saiba disso. Ou seja, a lógica da construção da modernidade foi essa mais ou menos essa que eu tracei.
Mas, assim, é preciso trabalhar com conceitos fundamentais, aparentemente fundamentais, para, de um lado, lidar com aquilo. Por outro lado, armar a partir daquilo. E eu vou fazê-lo a partir de Franco Cordeiro, o velho catedrático de Roma, que continua sendo, apesar de todos os defeitos, o grande processualista do mundo naquilo que ele chamou a nomenclatura das situações subjetivas. E que, digamos assim, agrupou em 5 conceitos básicos que eu vou muito rapidamente trabalhar a partir dele. Conceitos sem os quais ninguém devia passar, por exemplo, do exame de ordem. Quer dizer, ninguém devia passar para o 2º ano da faculdade. Ou ninguém no direito devia operar sem conseguir fazer ali a separação que devia fazer. Conceitos que são, sim, absolutamente fundamentais para as hipóteses, digamos assim, do manuseio da nomenclatura das situações subjetivas, ou seja, que envolve tudo aquilo que está lá, que me referi, seja do cidadão, seja das pessoas jurídicas, das pessoas naturais e das jurídicas. Como é que se trata daquilo? Uma boa forma de saber, numa prova de mestrado, doutorado, já fiz isso. Mestrado, doutorado, faça para mim a diferença de tal e tal. Se não fizer, não entra. Se quiser estudar aqui, isso está tomado como pressuposto. De uma certa forma, é isso que nós não falamos e é, em geral, disso que se trata quando nós nos metemos a discutir se o mensalão é assim, se o contrato é assado, se o... Fui buscar em muita gente isso. Muita gente. Lá pelas tantas, cheguei à conclusão de que pouca gente, como o velho Franco Cordeiro, digamos assim, poderia responder de uma forma que pudesse ser tratada aqui. Primeiro conceito, o conceito de dever, ou de deveres. Dever é uma ideia primitiva, diz ele. A definimos tautologicamente como o estado da pessoa a qual é prescrito alguma coisa. Se prescreve que alguém deve fazer X. Fulano de tal deve aquilo. Por isso que é tautológico, não é? É sempre recorrente. É sempre recorrente. Porque basta que esteja prescrito a alguém fazer alguma coisa. Coloca aí um dever